a pergunta específica é essa, né? Durante a grande tribulação, quem estará pregando aqui, né? Os anjos ou a igreja? E eu, como pós-tribulacionista, eu creio que a igreja vai ser arrebatada só após a grande tribulação. Então eu acredito que a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação. E se a gente ler ali em Apocalipse 7, do verso 9 ao 14, confirma-se que uma grande multidão incontável de pessoas de todas as nações, tribos e línguas, elas vão vir da grande tribulação e são pessoas lavadas no sangue de Jesus. Ou seja, ali existe uma confirmação bíblica, não somente pelo meu pensamento, mas uma confirmação bíblica, que existe uma multidão incontável de crentes, pessoas lavadas no sangue de Jesus, que estarão durante a grande tribulação. Daí eu faço a pergunta, por que então? Se tem uma multidão incontável durante a grande tribulação, inclusive eles serão perseguidos pela besta, eles sofrerão perseguição em relação a ser presos, até mesmo ser mortos. Tem essa multidão enorme aqui durante a grande tribulação. Por que precisaria de anjos para pregar? O texto mostra claro que no decorrer do debate nós vamos falar mais sobre os textos, com a oportunidade de ler, mas temos textos claros que mostram pessoas, crentes, salvos em Jesus, pregando o evangelho. E ressaltando no começo aí, porque uma grande multidão incontável de crentes aqui no nosso meio não poderia pregar e precisaria de anjos para pregar. Eu vou iniciar dessa forma. Ah, que legal. Pastor, fala um pouquinho comigo, não fala com mais ninguém, me conta aqui essa história, como é que o senhor acha vai ter gente pregando, não vai ter, como é que funciona essa problemática toda, como é que é a sua visão do ponto de vista tanto pastoral quanto do ponto de vista acadêmico, enfim, me conta um pouco sobre isso, pastor. Muito obrigado, meu caro JR, né? Eu está mesmo. Aqui trabalhando conosco hoje. Pastor Johnny, é um prazer conhecê-lo. E também quero deixar aqui o meu abraço, meu beijo à minha esposa, pastora Fátima, lá em São Caetano. Um abraço, pastor. E a minha princesa primogênita que veio comigo, está ali no canto, né, me aguardando. Seja muito bem-vinda. Qual que é o nome dela? Larissa. Seja muito bem-vinda, Larissa. Advogada, vencedora do câncer e hoje é uma vitoriosa, para a glória de Deus. Tá? Bem-vinda 2 vezes. Maravilha. Meu querido, advogando aqui a favor do pensamento pré-tribulacionista e fundamentalmente, claro, todo respeito aos irmãos pós, ao ponto de vista de cada um dos amados irmãos, nós queremos, conforme a leitura feita, nós vamos dizer o seguinte, veja a leitura, eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. E aí vem a definição de todas as nações, resumindo, todas as nações. Quando nós examinamos o tempo verbal aqui no original grego, que nós temos qual é o texto, 14:6 do Apocalipse. 14. Isso, 14:6. Nós temos aqui o katemenos, que vem de katoikeu, que aparece no capítulo 3, verso 10, e este verbo, de acordo com Tyre e Thyssen, ele define aqueles que habitam na terra, se apropriam e se identificam com ela. O que tira a possibilidade da igreja estar aqui, pois a igreja não é daqui. Então esses que habitam na terra, é o que o verbo assim define, como por exemplo, Cristo no homem, lá em Efésios 3,17. Ele quer morar e se apropriar do homem, a propriedade dele. Então, com a presença desse verbo, seguido do peirazai, que também está em Apocalipse 3,10, você tem Deus infligindo a tribulação sobre os que habitam na terra. Essas pessoas não são nascidas de novo. E a proclamação do evangelho eterno na boca dos anjos aqui, Deus disponibilizará desse ministério para ir aonde a igreja não pode ir. Eu quero fazer uma provocação, pastor. Pode fazer. Eu já passo para você, Johnny, já passo para você. Pastor, de posse desse contexto, de posse de toda essa situação que o senhor colocou, e que é bíblica, é fato, não haveria necessidade de que o evangelho fosse novamente pregado a essas gentes, a estes povos,
não seria necessário que o evangelho fosse novamente pregado nesse contexto que o senhor acabou de me colocar? Sim, aos que estiverem na grande tribulação, a necessidade é maior. Mas é bom trazer à memória o seguinte: a grande tribulação é um evento fora da curva. A grande tribulação, quando Cristo diz, haverá tão grande, ele está falando que a grande tribulação, quando ele cita, desde que há homem na terra, nunca houve nada igual. Se você perguntar, desde quando há homem na terra? Desde Adão. Então, de Adão até a grande tribulação, nunca aconteceu agonia humana semelhante. Nunca teve igual, e nem depois haverá. Então, a necessidade do ministério angelical é para o evangelho empurrar Mateus 24:14 até os cantos, até os últimos cantos da terra, para cumprir 24:14 de Mateus. Então, eles têm a necessidade de ouvir. E nós vamos depois mostrar 2 efeitos da pregação desses anjos aqui. Tá bom. Johnny, me fala, conta só pra mim, deixa o pessoal da técnica, quem tá assistindo a gente, conta só pra mim, que a gente é do mesmo lugar, então conta aqui, conta pra mim aqui, como é que tu vê essa situação dentro desse contexto que o pastor acabou de colocar, essa questão da pregação, é aceitável, é factível, uma vez que a Bíblia, olhando assim de uma maneira pueril, a Bíblia nos diz, olha, morreu, acabou. Então, nós começamos a entrar numa outra esfera muito mais profunda, em que talvez aponte para o fato de morreu, não acabou. A história não terminou aí. Então, me fala um pouco, Johnny, por favor. É só pegar o gancho da fala do pastor, do último verso que ele recitou aí. Ele recitou o início do verso, mas eu queria lê-lo e ler o verso seguinte, que é Mateus 24, no verso 21 e 22, que fala assim, ó: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. É a maior tribulação de todas. Mas olha só o verso seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então Jesus está falando nesse contexto de grande tribulação, como nunca houve, nem jamais haverá, jamais haverá, que os eleitos estarão aqui. Então, se os eleitos estão aqui, é mais uma prova que ainda não houve o arrebatamento é só depois. Inclusive, é uma notícia boa que Jesus traz aí, porque esse tempo vai ser abreviado por amor aos eleitos que estarão aqui. Aquilo que o pastor recitou aí a respeito daqueles que estão aqui na terra, e a mensagem são para aqueles que estão na terra, sim, a mensagem de Jesus são para nós que estamos aqui na terra. Nós nascemos na terra, nós vivemos na terra, somos terráqueos, vamos dizer assim, e a salvação é para nós. Então essa palavra do anjo aí, ela vem para todas as pessoas que moram na terra. Tanto os salvos saiam da terra, tanto os ímpios que vão ser condenados também são da terra. Então sim, é para o povo da terra. Agora eu queria até pegar mesmo ao ponto da fala de entender que existe crentes pregando durante a grande tribulação. Eu queria ler um texto também que está em Apocalipse, no capítulo 6, do verso 9 ao 11, fala assim, ó: quando ele abriu o 5º selo, e da maioria dos cristãos que entendem escatologia, vai entender que o 5º selo está acontecendo durante a grande tribulação. Então eu falo assim, ó: então abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Por que eles haviam sido mortos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, só aí, mas tem mais contexto ainda, só aí já comprova que tem pessoas que pregaram, ou seja, deram testemunho, palavra de Deus e testemunho que deram de Jesus e morreram por causa disso. E não para só neles. Continuando os versos, fala assim, ó: eles clamavam em alta voz, as almas que estavam lá no mundo dos mortos clamando: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam na terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Morto como eles quer dizer o quê? Que também iam pregar o evangelho. Não sei se eu tenho mais tempo, mas tem um outro texto que eu poderia ler que já confirma também esse acontecimento. Não sei se eu tenho tempo para isso. Não tem problema. Segura um pouquinho, que eu quero ouvir o pastor. Pastor, nós vamos... De fato vai acontecer essa questão da pregação? O senhor concorda com essa situação? O senhor faz alguma objeção em relação a isso?
Porque é muito... o apontamento textual, nesse caso da pregação, ele de certa forma é convincente. Ele de certa forma, ele te põe para raciocinar sobre isso. Não, mas peraí, você vai sendo levado a questões lógicas ou a conclusões, entre aspas, lógicas, no que diz respeito a, puxa, mas se vai ter pregação, mas se vai ter perseguido é porque está tendo pregação. E se vai ter perseguido é porque é um cara que está falando do evangelho. É um cara que está... Então, por isso ele está sendo perseguido. Então, vai nessa linha, pastor, e me fala alguma coisa nisso, em relação a isso. Muito bem. Eu vou usar os mesmos textos que o nosso evangelista usou, né? Primeiro, e aí eu vejo aqui a saga dos mártires, né? Eles estão com as almas debaixo do altar de Deus, os corpos foram mortos, degolados, almas estão embaixo do altar, eles reclamam com Deus, e não é só interessante, evangelista, quando eles recebem as vestes brancas. Eles estão chegando da tribulação, recebem vestes brancas e uma palavra de consolo, como o evangelista acabou de ler, que se encontra no verso de número 11. Que eles esperassem um pouco mais até que se completasse. Então faz uma pergunta, né? Quando se completa, ou se completou, ou se completará o número daqueles que vão morrer? Então temos uma saga interessante aqui. Por quê? Há uma espécie de cronologia, isso, né? de cronologia. Por quê? Olha só. E aí nós temos essa questão do verbo katoikeu, no kaitokonton, no capítulo 6, verso 9, e quando o senhor chega lá no capítulo de número 7, verso 14, você tem exatamente, são os que vêm, erhomenoi, os que vêm. Veja que o tempo presente do verbo permite o seguinte, olha só, eles estão acabando de chegar, estão chegando. Então você tem no verso 9, a palavra de consolo no verso 11 da parte de Deus para eles aguardarem. No capítulo 7, a multidão cresce, ela é enorme. No verso 14, essa multidão está lavada no sangue de Cristo, e é claro que em qualquer dispensação, aquele que crê na palavra de Deus, ele tem essa prerrogativa, lavado com o sangue de Cristo e estão de branco. Branco é o quê? É um sinônimo de salvação, né? Isaías 61, verso 2, né? Vestiu-me de veste de louvor, de justiça, e no verso 10, vestiu-me de salvação. Isso nos remete a Filipenses 1 e 11, né? Cheios de frutos de justiça, que aí despeja depois em 19, 7 a 9 do Apocalipse, quando a noiva recebe exatamente roupas brancas. Por quê? São os atos de justiça dos santos. Quando você chega no capítulo de número 11, essas testemunhas, elas estão agora diante exatamente, no capítulo 15, verso 1 e 2, como que elas estão? Esses que estão reclamando. Veja que a tribulação está acontecendo. Elas estão diante de um mar de vidro mesclado com fogo, verso 1 e 2 do capítulo 15. O que é mar de vidro? Purificação, vidas provadas. Qual é o desfecho final? Está lá no capítulo 20, verso 4. Nós não vamos chamar de igreja, porque o fundamento dessa doutrina está lá em Levítico, no verso de número 10 a 12, 15, 22 e 23. E aí nós vamos tratar disso depois da fala do nobre companheiro evangelista. Um minutinho só. O senhor me falou aqui, nós não vamos tratar de igreja. Por quê, pastor? Isso, é isso que eu ia falar agora. Porque no caso seria a vez dele. Não. Aqui a gente posso tá falar, entre amigos. Deixa só ele concluir isso aqui, Johnny. Sim. Aí tu já pega a fala. Só pra gente entender, pastor. O senhor deu esse detalhezinho. No caso, a gente não consegue colocar como igreja. Me define um pouquinho melhor, me disseca um pouquinho. É necessário entrarmos aqui pela tipologia. Né? Certo. Quando o senhor ordena a Israel fazer a colheita da sua cega, ele diz o seguinte, está no verso 15, do verso 12 até o 15, né, de 23 de Levítico. Depois, esse primeiro molho era movido para o sacerdote. Bom, tipologicamente falando, Cristo move um molho para Deus exatamente na sua ressurreição. Mateus 27, 51 e 52. Tá? Que muitos ressuscitam juntamente com ele, e aí entra e aparece a muitos em Jerusalém. Bom, aí está o primeiro molho movido. Vem a colheita geral no verso 22 e 23, lá de Levítico, capítulo 23, onde a colheita é total. O que nos remete a 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, a igreja toda arrebatada e a ressurreição. Bom, aí estamos dentro da tipologia. Mas Deus pediu que não cultivasse os cantos da roça, deixasse o rabisco, para que os transeuntes que por ali passassem pudessem se alimentar. Bom, nós temos então na tribulação
Se houve a colheita em Tessalonicenses 4, e como bom pré eu vou pregar isso, o que vai acontecer? O que sobrar na tribulação são rabiscos. E a colheita desse rabisco, quando vem? Acontece exatamente na parousia em 19, 11 a 21 do Apocalipse, quando Cristo vem exatamente para eles ressuscitarem, não para ser arrebatado, mas para entrar no milênio com Cristo e não ser arrebatado. Até porque em Apocalipse não tem arrebatamento nem do verso 7 ao 9 e também não tem em todo o contexto do capítulo. Johnny, você vai colocar agora, primeiro fazer aquela colocação que você havia prometido, e depois eu quero que você comente um pouquinho sobre isso que o pastor falou. Vou te dar 2 minutinhos aí para você assunto, tentar me ajudar um pouquinho nisso aí, ajudar o pessoal que está ouvindo, que está nos ouvindo, nos assistindo, enfim. Eu li inicialmente o texto de Apocalipse 6, do verso 9 a 11, que tem as almas lá que foram mortas por causa que pregaram a palavra do Senhor. Isso já comprova que existe pessoas que vão pregar durante a grande tribulação. E mais um texto confirmando e continuando essa mesma história está em Apocalipse 4, Apocalipse 20, do verso 4 ao 6. Apocalipse 20 fala assim, ó. Vi tronos que estavam assentados aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, lembra que lá eles morreram por causa da palavra de Deus? Aqui continua confirmando. Só que um detalhe, né? Lá no capítulo 5 do Apocalipse, a gente vê ali que é o começo da grande tribulação, né? Aqui a gente já está no final da grande tribulação e está concluindo com pessoas que ainda continuando morrendo por causa da palavra, porque pregaram durante a grande tribulação. Então, continuando aqui o verso, ó, vi as almas dos que foram decapitados por causa do quê? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Finalizando a grande tribulação, confirmando pessoas, gente, crentes, e eu posso afirmar também, igreja, pregando o evangelho durante a grande tribulação. E continuando o verso. E eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, confirmando que eles participaram da grande tribulação. E pregaram e morreram, foram decapitados por causa disso. Ó, eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Olha o detalhe. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, confirmando que eles passaram pela grande tribulação, porque eles estiveram no período da besta, e confirmando que é o final da grande tribulação e início do milênio, que eles vão ressuscitar para participar do milênio. E continuando o verso, fala assim, ó, verso 5 do capítulo 20. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Felizes santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui o texto deixa bem claro que as pessoas que passaram pela grande tribulação estão no final da grande tribulação, morreram porque pregaram o evangelho e agora iniciando o milênio, e aí sim que acontece a primeira ressurreição dos mortos. Citando o texto que o pastor falou, de 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 ao 16, mostra ali uma regra a respeito do arrebatamento. O arrebatamento não pode acontecer antes da ressurreição. É só ler ali, ó. A gente pode ler aqui o verso 15, por exemplo, ó. 1 Tessalonicenses 4, do 15, fala assim, ó, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficaremos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Dele continua confirmando que primeiro vai ter a ressurreição dos salvos e depois vai ter o arrebatamento. Se o arrebatamento for antes da grande tribulação, como que a primeira ressurreição dos mortos, que tem que acontecer antes do arrebatamento, está acontecendo no final da grande tribulação, com pessoas que passaram pela grande tribulação e estão sendo ressuscitadas agora para passar o milênio. Então, a combinação desses dois textos fica uma prova bem bíblica a respeito de que o arrebatamento não pode acontecer antes, mas sim só depois da ressurreição, e a ressurreição acontece só depois da grande tribulação para iniciar o milênio. Beleza. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Eu quero voltar um pouquinho para dentro do tema. Quero voltar um pouquinho. Não que vocês estão saindo de maneira alguma, tá fantástico, tá ótimo. Mas eu quero voltar um pouquinho para dentro do tema para tentar entender. Johnny, em 1 minuto e meio aí, você me ajuda aí. De uma maneira efetiva. Nós vamos,
de uma maneira efetiva, na opinião do Johnny, depois eu quero ouvir o pastor em relação a isso. Como vai ser? Nós vamos ter essa pregação durante a grande tribulação e de uma maneira efetiva também. Como isso vai acontecer? Como vai se dar esse processo? Primeiro, Johnny. Tá. Esses dois textos que eu li, que é Apocalipse 6, do verso 9 ao 11, e Apocalipse 20, do verso 4, confirma que os crentes vão pregar. E confirma também que eles serão perseguidos por isso. Se a gente ler também lá em Apocalipse 13, que é o texto que fala das duas bestas, né? Fala ali que a igreja vai ser perseguida ao ponto de ser levado a cativeiro, a ser morto. Então será um momento de grande perseguição, mas o texto, inclusive, de Apocalipse 13, ele conclui falando, nesse trecho, né? Ele conclui que a perseverança dos santos está em permanecer fiel, mesmo sendo preso, mesmo sendo mortos. Para você, Johnny, perdão te interromper. Para você, então, é a igreja que vai pregar. Sim. E ela vai... Bom, a igreja não prega para a igreja. A igreja... Todos os dias que tem culto nas nossas igrejas, nós pregamos para crentes e pregamos para não crentes que entram lá também. Esse é o detalhe. Então nós estamos falando de não crentes que provavelmente vão ser objeto dessa pregação. Possivelmente. É isso? Sim. Tá, segura aqui. Pastor, me ajuda aí. A igreja, ela vai pregar para crentes e para não crentes também? É nessa direção? É nesse formato? Não, eu considerei aqui a palavra do evangelista, ele não faz caso dos fundamentos, né, da tipologia que Deus apresentou a ressurreição futura lá em Levítico 23. Ele está colocando a igreja na tribulação, né, porque ele não é a igreja, ali é o rabisco do que sobrou, ali é a colheita final. São aqueles que se converterão na tribulação. Por causa do impacto do arrebatamento, do impacto da tribulação em si, eles sim. Ou seja, Deus vai fazer uma das maiores pescas de almas humanas na tribulação. Mas então isso vai... Perdão, só te segurar. Então isso vai de acordo com aquilo que o senhor falou. Obviamente. Aliás, com aquilo que nós acabamos de colocar aqui. Haverá uma pregação para crentes e para não crentes. Obviamente, o anúncio angelical é isso. Ele está apelando, a mensagem dele ali no verso de número 6 do capítulo 14, é um apelo. Ele está apelando para os que habitam na terra. Tá? Como eu disse, esses que habitam na terra, eles se identificam com a terra. Eles não são nascidos de novo. Eles não estão no contexto de Tito 3,5, por exemplo, que nos salvou mediante a lavagem da regeneração pelo Espírito Santo. Eles não estão dentro da palavra de João 3,5 e 7, que é necessário nascer da água e do Espírito. Não, eles estão identificados com a terra. Para essas pessoas, Deus ainda busca arrependimento para essas vidas, para que eles possam se arrepender. Por isso Deus vai usar, por exemplo, se um de nós aqui for enviado para a janela 10x40, você ou fica preso ou morto, ou morre lá mesmo. O que acontece? Por que é que Deus vai disponibilizar do testemunho profético, das duas testemunhas, testemunho dos 144 mil, e por que vai disponibilizar do ministério dos anjos? Porque eles vão aonde a igreja não vai hoje, onde ela não pode ir. Pode até ir a nossa voz aqui através da rádio, mas fisicamente, se você sofre a consequência. Pastor,